Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o controle estatístico de processo. O controle estatístico de processo é uma ferramenta de análise de dados que consiste na aplicação de técnicas estatísticas para determinar se o resultado de um processo está em conformidade com o projeto do produto ou do serviço. Ele utiliza-se de gráficos de controle para detectar produtos ou serviços defeituosos, indicar que o processo de produção mudou e que os produtos ou serviços vão se desviar de suas especificações de projeto e informar a alta administração a respeito de mudanças no processo que melhoraram o resultado. Como exemplos de mudanças detectadas pelo CEP, temos o aumento repentino na proporção de caixas de engrenagens defeituosas, a diminuição do número médio de reclamações por dia em um hotel, medição constantemente menor do diâmetro de um virabrequim, diminuição do número de unidades refugadas na fresadora e aumento do número de segurados que estejam sofrendo atraso no recebimento de indenização por uma empresa de seguros. A razão fundamental para técnicas de CEP são a variação dos resultados. Não existem dois produtos ou serviços exatamente iguais, pois os processos para produzi-lo contêm muitas fontes de variação. Exemplo, desgaste do molde, a aptidão do funcionário ou até mesmo a dureza do material. Nada pode ser feito para eliminar completamente a variação dos produtos, porém, pode-se investigar as causas para poder minimizá-las. Os tipos de causas são as causas usuais, que são fontes de variação puramente aleatórias e não identificáveis com o processo atual, como, por exemplo, a máquina que preenche caixas de cereais não colocará a mesma quantidade de cereal em cada caixa. Se fosse pesado uma grande quantidade de caixas, os pesos formariam um padrão que pode ser descrito como uma distribuição. As distribuições podem ser caracterizadas por sua média, variação em medidas de dispersão como amplitude e desvio padrão e distribuição simétrica e assimétrica. A amplitude é uma medida muito fácil de entender e também de se calcular. A definição de amplitude é que ela é um conjunto de dados obtido computando a diferença entre o maior e o menor valor entre os elementos desse conjunto de dados. Então, a amplitude ela pode ser calculada conforme essa equação. Uma grande quantidade de informações é ignorada quando se calcula a amplitude de um conjunto de dados. Por exemplo, imagine duas equipes de basquete. Então, temos aqui a equipe 1 com o menor jogador medindo 1,84 m e o maior jogador medindo 1,99 m, sendo que se subtrairmos o menor do maior valor, temos uma amplitude de 15 centímetros. Já na equipe 2, o maior jogador mede 2,15 m, enquanto que o menor jogador mede 1,71 m. Então, aqui a amplitude será de 44 centímetros. O desvio padrão de uma amostra, ele já leva em consideração todos os valores de um conjunto de dados e não só o maior e o menor valor. Desvio padrão, ele mede a variação em um conjunto de dados através da determinação do quanto, em média, cada valor está distante da média do conjunto. A larga variação dos dados nos proporciona um desvio padrão grande e pequena variação nos dados, um desvio padrão menor. Para se ter uma distribuição simétrica, é necessário que as duas metades do histograma sejam aproximadamente iguais. O centro da distribuição deve ficar no meio do histograma e as frequências devem diminuir do centro para as pontas. Aqui temos um exemplo de distribuição simétrica. Olhem aqui que o centro do histograma tem a maior quantidade de frequência e essa frequência vai diminuindo para as pontas. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de distribuição de frequência simétrica. Já
podemos ter também a distribuição negativamente assimétrica ou assimétrica à esquerda. Ela ocorre quando a cauda da esquerda é mais longa que a cauda da direita. Então aqui podemos observar que essa cauda aqui da esquerda é mais longa que a cauda da direita. Então essa é uma distribuição assimétrica. Mais propriamente dita, uma distribuição assimétrica negativamente. Além das causas usuais, temos também as causas atribuíveis, que são quaisquer fatores causadores de variação que podem ser identificados e eliminados. Por exemplo, quando um funcionário necessita de um treinamento ou uma máquina que necessita de um reparo. Um processo está sob controle estatístico quando a localização, a variação ou o formato de sua distribuição não se alteram ao longo do tempo. Alguns métodos utilizados para detectar o início das causas atribuíveis são os métodos relacionados a medidas de qualidade, amostragem e distribuição de amostras. As medidas de qualidade podem ser avaliadas de duas maneiras. Quando se mede variáveis, isto é, características do produto, como peso, comprimento, volume, que podem ser medidos, ou medir atributos, isto é, características do produto ou serviço que podem ser rapidamente avaliadas para se obter uma qualidade aceitável. Os gráficos de controle possuem um valor nominal ou linha central, que normalmente é o alvo que se gostaria que o processo atingisse, e dois limites de controle baseados na distribuição de amostragem da medida de qualidade. Os limites de controle são empregados para julgar se é necessário que uma ação seja tomada. O limite superior de controle é conhecido como LSC e o limite inferior de controle como LIC. Aqui podemos observar um exemplo de gráfico de controle, onde temos aqui essa linha cinza é a linha central ou nominal. O ideal é que todas as medidas ficassem nessa linha, mas temos os limites superior e inferior identificado aqui na cor verde. Então, se os pontos da amostra ficarem, ou as medidas ficarem dentro desse intervalo, é considerado que esteja em controle. Os métodos de controle de estatística de processo, eles são úteis para medir a qualidade atual de produtos ou serviços e detectar se o processo em si foi alterado ao ponto de afetar a qualidade do mesmo. Existem dois tipos de gráficos de controle. O gráfico de controle para variáveis, onde temos gráfico R e gráfico X, e gráficos de controle para atributos, onde temos o gráfico P. Os gráficos R são gráficos de amplitude, são usados para monitorar a variabilidade do processo. Neles, os limites de controle podem ser calculados da seguinte maneira. O limite superior de controle vai ser igual a uma variável D4 que multiplica a amplitude média dessa amostra. Já o limite inferior de controle, a gente vai multiplicar uma variável D3 por essa amplitude média que foi calculada da amostra. R, então, é a média de diversos valores anteriores de R e a linha central do gráfico de controle. D3 e D4 são constantes que fornecem os limites de 3 desvios padrão, ou seja, 3 sigmas, para um dado tamanho de uma determinada amostra. Então, essas constantes são tabeladas e estão disponibilizadas para vocês aqui nos slides. Já o gráfico X, ele é usado para medir a média, quando as causas atribuíveis da variabilidade do processo tiverem sido identificadas e a variabilidade do processo estiver sob controle estatístico, é possível traçar um gráfico X para controlar a média do processo. Nesse caso, o limite superior de controle vai ser
a média dessa amostra mais uma variável, uma constante A2, multiplicada pela amplitude média da amostra. Já o limite inferior de controle será essa média da amostra menos essa constante A2 multiplicada pela amplitude média da amostra. Então, x é a linha central do gráfico e a média das médias de amostras anteriores ou o valor-alvo estabelecido para os processos. E a 2 é a constante para fornecer os limites de 3 sigmas para a média da amostra. E aqui podemos observar a tabela onde nos dá todos esses valores aqui, ó, de D3, D4 e de A2. Por hoje é só e até a próxima.